Eu desafio, Graciliano, pega aí 100 anos para trás de investigação das polícias federal, polícia civil, qualquer polícia no mundo, aonde tem uma vinculação de Bolsonaro com milícia. Qualquer lugar do mundo. Mas o senhor é contra a CPI das milícias, né? Na Assembleia, né? Olha só, o senhor acha que as milícias têm que ser extirpadas totalmente? Ou, como o senhor disse num discurso na Assembleia naquela época, elas podem cumprir um papel que a opinião pública não entende, às vezes? Em primeiro lugar, só para o nosso público aqui saber, quando eu me referi aqui àquele exemplo da corda, eu não falei de você, Fábio, tá? Porque você quer Obrigado, a sua mãe já deve estar aí. O que esse cara tá falando? falando? Vai te enforcar. Não, era um exemplo hipotético do Fábio Van Garten que está aqui me acompanhando. Então, para esclarecer, jamais faria isso, tá, pessoal? Foi só um exercício de raciocínio aqui. Naquela época, mais uma vez, como eu sempre tive uma atuação de defesa dos policiais, eu tô falando de 2005, 2006, qualquer prédio que tinha 3 PMs e que não deixavam vender maconha na porta do seu prédio era considerado milícia. Então, no contexto que estava surgindo aquilo tudo, é que eu tinha uma determinada postura. Agora, é óbvio que hoje o miliciano é equivalente a um traficante de drogas. Mas o miliciano só chegou a ser equivalente ao traficante de drogas porque se condescendeu com ele no início do Gatunete, né, senador? Ô Vera, você nunca teve alguém que ao longo de 20 anos mudou o tipo de vida que fazia, deixou de fazer o certo para fazer o errado? Miliciano eu não posso ser envolvido, né, numa situação em que a pessoa era uma coisa, que eu tinha alguma proximidade com ele, respeitava o trabalho dele, a pessoa depois muda, eu tenho que ser responsabilizado por isso. Desculpa, isso aí é uma grande injustiça. Então, eu não defendo milícia, nunca defendi, né, que haja um poder paralelo para ir era feito por esses parlamentares desse partido, traria algum benefício para eles. Tudo bem, legítimo, não tem nada de errado nisso. Agora, eu não vou acusar alguém do PSOL por ter votação maior numa comunidade onde tem uma milícia, de ser envolvido com milícia, porque não tem lógica. Até porque uma parlamentar do PSOL foi assassinada. Não, eu tô falando do Marcelo Freixo, não tô falando da Marielle, não. Mas ela era uma parlamentar do PSOL. Ele tinha muita votação nessas áreas, talvez por causa do trabalho dele, as pessoas se identificavam, e é legítimo, é democrático. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o senador Flávio Bolsonaro. Quem pergunta agora é a Rosiane Kennedy. Vou voltar no tema das milícias, senador, porque fato é que lá em 2018 o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que a milícia era uma forma de a pessoa ficar livre de violência, que onde tinha milícia paga não tinha violência. Fato também que o senhor condecorou um miliciano. Na época não era miliciano, né? Enfim, o senhor disse que na época não sabia que fosse miliciano, mas fato é que ele foi condecorado. Qual é hoje o papel da milícia no Rio? O que é que o senhor faz, então? Porque agora há pouco o senhor disse, não defendo mais as milícias, enfim, não faz essa defesa. Mas o senhor faz o quê? Eu falei assim, ministro, algo tem que ser feito porque agora existe a narcomilícia. Já tem traficante se miscuindo com miliciano, tem traficante deixando de vender droga, Vera, para começar a explorar o trabalhador na comunidade, é um troço descontrolado, muito perigoso. E aí ele foi fazer gracinha, né? De milícia você entende. Quer dizer, ele próprio, que tinha sim a obrigação, como chefe do Poder Executivo da segurança do Executivo Federal, de combater tráfico de droga, fazer um endereçamento das leis. Não vejo um outro caminho a ser feito, que é o que cabe a nós nesse momento, e mais uma vez, eu vejo um grande esforço do governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, de fazer o combate às milícias e às narcomilícias. Isso aí é um caminho muito perigoso e que se não tiver envolvimento de todo, eu não concordo com a declaração. Basílio. Senador, não sei se foi esse o contexto que ele falou também, né? Vou continuar nessa página de milícia, funcionários fantasmas, rachadinha, para dizer que no livro O Negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro, a jornalista Juliana Dalpiva diz que às vésperas de 2018, Bolsonaro e os seus aliados estavam se preparando, né, para lançar candidatura e que, abre aspas, o policial Fabrício Queiroz ficou encarregado de dar um jeito em algumas pessoas que, embora lotadas no gabinete, não davam expediente lá. Eram os funcionários fantasmas do gabinete de Flávio Bolsonaro, na época, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E cabia a Queiroz ajudar a administrar o grupo. A investigação mostrou que entre essas pessoas estaria a Luísa Souza, que admitiu em depoimento ao Ministério Público do Rio que era funcionária fantasma mesmo no seu gabinete, apresentou extratos bancários, e também a Daniele Mendonça de Nóbrega, que é a ex-mulher, ela depois virou ex-mulher do miliciano Adriano da Nóbrega. Como é que o senhor se defendeu até aqui ou pretende elaborar novas teses para comprovar que
é mentira de alguém que quer vender livro, né? Que não havia funcionários fantasmas no seu gabinete. Porque aqui a gente tem o caso de uma pessoa que admitiu em depoimento ao Ministério Público do Rio. Depoimento. Ela fala no livro dela que a pessoa disse que respondeu que jamais eu pedi dinheiro para ela. Ela bota no livro que essa pessoa disse que eu jamais condicionei ela a ser empregada para me devolver dinheiro. Isso ela bota no papel. Aí o livro esquece de falar, né, que eu não tive responsabilidade nenhuma, se é que isso aconteceu. Eu lamento que ela queira aí a todo custo vender o livro dela, né, que seja bem sucedida, mas está totalmente furada essa informação dela. O senador, em trabalhavam, relação... Claro que trabalhavam. Claro que O trabalhavam. que a mãe do Adriano fazia no seu gabinete? Mesmo assim, falei aqui no início, Graciliano, tanto a mãe quanto a ex-mulher tinham esse trabalho junto a famílias de policiais. Eu fiz comissões especiais na Assembleia, eu presidi. Mas não ia para o gabinete e ficava na rua? Eu trabalhava, ia no gabinete algumas vezes, trabalhava na rua algumas vezes, trabalhava nos batalhões algumas vezes, fazia reuniões para mim com familiares algumas vezes, um trabalho de assessoria. Eu na Assembleia, quando era deputado, eu criei uma comissão especial para reintegração de policiais expulsos injustamente. Foram quase 20 policiais militares que com esse trabalho, e junto com a ajuda delas, eu consegui reintegrar, porque eram os mais absurdos. O policial era excluído porque tinha um homônimo dele que era acusado de um crime. Naquela época, né, vamos dar uma resposta para a sociedade, vamos expulsar o PM, né, vamos descartar o PM e depois ele corre atrás dos direitos dele. Então, nesse cenário que eles trabalhavam comigo, de defesa de policiais. Em relação à eleição de 2026, uma das maiores preocupações do ex-presidente Jair Bolsonaro tem sido o foco no Senado. Necessidade de aumentar a bancada no Senado. O senhor já tem dito que vai ser candidato à reeleição, mas tem muitas especulações de que ele pode lançar 2 candidatos por estado, que no Rio de Janeiro lançaria inclusive o senhor e o seu irmão Carlos Bolsonaro, e aqui em São Paulo o deputado Eduardo Bolsonaro. O que disso tudo é real? Qual a expectativa que o senhor tem em relação a uma bancada bolsonarista no Senado a partir de 2027? Vera, é um foco importante dele, porque hoje nós somos minoria no Senado Federal. E eu não tenho dúvida de que todo esse processo que está acontecendo com ele, e que a consequência natural e óbvia é o grande fortalecimento dele, a sensibilização das pessoas com a liderança política que ele é, e vai influenciar muito nas eleições para Senado em todos os estados. Então é um caminho natural, né, já que há uma posição do presidente Bolsonaro de dizer o seguinte: olha, nos estados onde eu entender que há melhores condições, dos 2 senadores, pelo menos um vai ser indicação pessoal minha e o outro a gente vai conversar para ver qual é o melhor nome para compor. Então, em São Paulo, é um caminho natural. O Eduardo, pelo brilhante trabalho que ele vem fazendo, foi o deputado federal mais bem votado da história do estado de São Paulo, que ele possa ser um candidato, né? Essa é a pretensão, eu acho que é natural, a senador em São Paulo. No Rio de Janeiro, hoje a gente tem a expectativa de que tenha uma boa votação, mas o caminho natural dele, a princípio, é disputar, né, se for o caso, o deputado federal. E essa federal. ênfase no Senado se justifica pela vontade de aprovar uma anistia a condenados do 8 de janeiro, eventualmente, como o presidente defendeu na Avenida Paulista, e também a questão de impeachment dos ministros do Supremo? Olha, com relação à anistia também, óbvio que a gente tem essa preocupação de ter, tanto na Câmara quanto no Senado, um ambiente favorável a se fazer justiça. Alguém que está sendo injustiçado nesse momento e está sendo, do meu ponto de vista, tirado de eleições no tapetão, o que não deveria acontecer no Estado democrático de direito, nas condições que ele foi condenado à inelegibilidade dele. E com relação ao impeachment de ministro, eu sempre busquei o diálogo, sempre busquei, Vera, construir pontes. Eu acho que não é o caminho você colocar cabeça de ministro na bandeja, né, para satisfazer aí a raiva que muitos acabam tendo em função de tudo que está acontecendo. Eu acho que é o caminho saudável. Então, assim, eu acho que vai depender muito de como é que o Supremo vai se colocar nesse momento em especial para retomar a normalidade, porque assim, não é a nossa vontade, mas se continuar as coisas do jeito que estão, Vera, ao invés da pauta principal lá em 2026 para a presidência da República, para Senado, ao invés de ser segurança, ao invés de ser hospital, transporte público, emprego, vai ser impeachment de ministro. A gente precisa chegar nesse ponto, a gente tem que trabalhar com força para que não chegue nesse ponto. Só lembrando que em Datafolha, senador, o último Datafolha, 55% das pessoas ouvidas acham que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Então, talvez esse apoio popular não seja assim tão grande quanto na bolha bolsonarista. Você tem que combinar com os institutos de pesquisa, né? Porque a pesquisa agora, pela primeira vez do Paraná Pesquisa, apontou o Bolsonaro numericamente na frente de Lula. Não, estamos falando de coisas diferentes. Não, você está falando da aprovação do presidente Bolsonaro. Uma intenção de voto é outra percepção em relação ao golpe. Não, você falou de um instituto
né, que eu tenho todas as suspeitas com relação a ele, a isenção dele, mas eu estou falando de um outro instituto que recentemente acabou de mostrar que pela primeira vez na história, o Instituto Paraná Pesquisa, mostra o Bolsonaro na frente do Lula numericamente, no cenário de primeiro turno e de segundo turno. E o que a gente está vendo na rua, a gente não pode negar, a realidade está saltando aos olhos de todo mundo. Acho que não tem como alguém falar que o Bolsonaro está sem apoio popular. E eu acho que, em função disso, isso é incompatível com essa outra pesquisa que você me disse, porque se alguém considera que o Bolsonaro queria dar um golpe, não tem porquê a maioria hoje está falando que prefere Bolsonaro a Lula. Mas, senador, sobre o golpe, né? Voltando um pouco a esse narrativa de golpe dela. O seu pai, o senhor, colocou aqui, insistem nesse argumento de que não tinha tanque na rua, gente com arma, então não existia golpe. Mas o que a investigação da Polícia Federal deixa clara, inclusive com os depoimentos de integrantes das Forças Armadas, é que o presidente Bolsonaro, à época, pretendia usar decretar uma GLO, um estado de sítio, ou seja, usar o poder da caneta presidencial para dar esse golpe com a chancela militar. Tanto que o Freire Gomes fala de pressões que sofreu e integrantes da caserna também relatam. Falei com vários integrantes do alto comando que falam que o Freire Gomes, inclusive, não dormia e que era chamado constantemente ao Palácio da Alvorada, onde estava o seu pai, depois da derrota e naquele processo de depressão. Então, essa versão não é um pouco fatigada? Não existe outros meios de se dar um golpe além de armas e tanque nas ruas? E não foi esse meio, um golpe com a caneta presidencial, que o seu pai tentou dar, como apontam as investigações da PF? Só se for um golpe via WhatsApp lá de Miami, né? Deve ser esse o golpe que está se referindo todo mundo. Ela está falando de reuniões quando ele ainda era presidente. De coisas que sempre vão passar por onde? E debate de documentos com abertura... Estado de sítio, estado de defesa, GLO, um monte de coisa. Não tem que passar pelo Congresso Nacional. Se for um golpe, não necessariamente. Você não pode discutir uma PEC, mas você não pode discutir uma PEC para mudar os critérios de idade para alguém ser ministro do Supremo. Você não pode discutir uma PEC sobre o limite de mandato. Uma PEC é uma coisa, e medidas excepcionais para impedir um presidente eleito democraticamente de assumir é diferente. São instrumentos dela constitucionais que tem que passar pelo crivo do Congresso. Não, a PEC é um instrumento regular do Congresso. Essas medidas são excepcionais. 4 anos de mandato, ele nunca tentou fazer isso. Foi embora para os Estados Unidos, resignado com o resultado, com a forma como aconteceu as eleições de 2022. Senador, não tem a menor condição, não para de pé, não tem como querer impor um crime impossível, Graciliano. Uma pessoa, mais uma vez, não tem como, ele está fora do Brasil e cabia ao Lula impedir que acontecesse o 8 de janeiro, porque ele era o presidente da República, ele tinha escolhido um GSI muito experiente, já tinha sido ministro do GSI em outras oportunidades, e invadiram o Palácio do Planalto. Eu era deputado, só para comparar, eu era deputado, eu cansei de ver manifestação de black bloc na porta da Assembleia do Rio, em que chegava um batalhão de choque com 50, 100 homens e dava conta do recado com caras armados de coquetel molotov, com um pedaço de pau, com tudo que você possa imaginar de artefato para machucar policiais militares, e não acontecia nada. Agora, você quer me convencer que o Palácio vou falar só do Palácio do Planalto, que a competência de segurança é do GSI, é lá do batalhão da Guarda Presidencial, que ninguém sabia do que estava acontecendo e todo mundo conseguiu entrar lá e quebrar daquele jeito todo. E o Supremo e o Congresso, que eram de responsabilidade da polícia do DF. Eu estou dizendo só do Palácio do Planalto. Mas é porque é o mais conveniente para o senhor, porque os outros eram polícia do DF, senador. Eu estou falando que eu vi um batalhão de choque da PM do Rio resolver um distúrbio. E por que o da choque do Ibanez e do Anderson Torres não fez isso? Um distúrbio muito mais violento do que foi o que aconteceu. E, na verdade, a polícia do DF mandou o pessoal descer. Por que o Lula fugiu para Araraquara, então, no sábado, antes de improviso? Por que eles são de Brasília? Aqui não fugiu. Fugiu de Araraquara? Você pega o plano lá de voo dele, ele saiu correndo daqui. Ele foi a Araraquara, dia 8 de janeiro, para manifestar solidariedade a uma enchente que tinha tido lá no final do ano passado, num lugar onde os ministros já tinham ido. Ele foi para lá para sair de Brasília, é o meu convencimento. Podia ter sido evitado o 8 de janeiro. É uma farsa essa viagem dele? Você está dizendo isso? Eu acho que foi inventada essa viagem, não tem nem dúvida. Você tem prova disso? Não, é o meu entendimento. Se ele está aqui, o que ele foi fazer num sábado para domingo, em Araraquara, um local onde os ministros já tinham ido prestar solidariedade, dar todo o suporte que deveria ter sido dado da Prefeitura, né, para combater as consequências do Mas o que você está dizendo é que, então, que ele como tivesse armado esse 8 de janeiro? Eu acho que ele saiu daqui torcendo
para acontecer o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Não é meio inverossímil essa Não, não acho inverossímil, não acho bem Não é meio inverossímil. irresponsável? Eu acho bem inverossímil. Foi o que nós vimos aqui na CPMI, inclusive. Discutimos muito isso, é porque a imprensa não gosta de repercutir as coisas quando a oposição trazia com várias evidências de que podia ter sido evitado o 8 de janeiro. Não dá para colocar na conta do Bolsonaro o 8 de janeiro, gente. Pelo amor de Deus. Aqueles apoiadores eram de quem? O cara fora do país, os comandantes de exército e marinha aeronáutica nomeados pelo Lula já no cargo. Os movimentos estavam esvaziando nos dias 5, 6 de janeiro. Quer dizer, a notícia era que quem promoveu o quebra-quebra aqui no dia 8 de janeiro chegou de ônibus no sábado, na sexta e no sábado anteriores. Senador. E que era monitorado pela BIM. Eles lá informavam via WhatsApp as autoridades, todos aqueles do plano escudo, que tinham ali a responsabilidade, cada um com um local, como Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes. Estava tudo esquematizado para evitar que acontecesse isso. Ele sabia. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o senador Flávio Bolsonaro. Quem pergunta agora é o Graciliano Rocha. Senador, no bloco passado, o senhor voltou a falar do crime impossível que seria um golpe de Estado. O relato do Mauro Cid, conhecido até agora, é que Felipe Martins, o ex-assessor internacional do seu pai, chegou lá com uma minuta depois da eleição. Os generais, eles foram, o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica e o comandante da Marinha foram consultados sobre aquela minuta. Para usar a analogia que o senhor mesmo usou do negócio da preparação da corda para enforcar, isso não é preparar o crime, não? De forma alguma. Isso juridicamente não para de pé de jeito nenhum, Graciliano. Como não para de pé prisando Felipe Martins. O cara está preso, acusado de ter tentado fugir do Brasil. E quando todas as provas, inclusive informações das companhias aéreas, mostram que ele foi para um estado aqui no Rio Grande do Sul. Como está errada a questão do Câmara também. O coronel Câmara, a defesa dele já cansou de falar, houve um encontro lá em final de 2022, na casa do senador Ciro Nogueira, com o coronel Câmara, Alexandre de Moraes, o presidente Bolsonaro, para tentar distensionar as coisas. E você quer me convencer que ia se dar um golpe? Não, eu não quero convencer, não. Quem falou isso não foi você. As pessoas querem... Como é que se convence que alguém quer dar um golpe quando se busca o diálogo com o ministro do Supremo? Sempre foi a postura dele, de distensionar. Mais uma vez, qual me aponte um ato, do presidente Bolsonaro fora da Constituição. Nossas manifestações, Graciano, sempre foram pacíficas. E vou te contar uma outra coisa que ninguém falou aqui ainda. Senador, nesses outros. Por que o Mauro Cid está tentando prejudicar seu pai, não senador? Não prejudicar nenhuma. Inclusive, o que a gente vê dos áudios que vazaram dele é que ele reclamando que o que ele está colocando no papel não é aquilo que está sendo noticiado. Que nunca falou de golpe, que era obrigado, Vera, era ali estimulado a falar coisas que ele não queria ou que ele não sabia. Agora, e o Alexandre de Moraes é a lei. Olha que gravidade, isso ninguém está falando. E o general Freire Gomes e o brigadeiro Batista? Olha, eu vou te contar outra coisa também. Eles também foram pressionados a dizer o que disseram? Eu acompanhei a apuração da votação do lado dele. Do Freire Gomes. Lado do Freire Gomes. Que o Braga Neto pediu para nada disso. Para insuflar. Todo mundo ficou triste ali com o resultado. Esse negócio foi depois, né, Eu fui embora. Foi depois isso. Inclusive, na hora que estava acontecendo ali a apuração, eu fazendo os cálculos, já estava falando, tá difícil, faltam uns votos ainda de alguns estados onde a gente, em tese, é mais fraco. E foi ali uma sensação, teve aquela tristeza e acabou. Não teve essa a gente está falando de reuniões que ocorreram no mês de novembro, depois disso, senador. Sim, e que o general Freire Gomes teria dito que se o presidente Jair Bolsonaro insistisse naquele caminho, ele teria de dar a voz de prisão a ele. O senhor acha que isso não aconteceu? Eu acho que não. Ele teria que motivo para inventar? Ele também está com medo do Alexandre de Moraes, até o general? Pode ser que sim, não sei. Eu te garanto que o presidente Bolsonaro jamais cogitou tentando dar golpe em lugar nenhum. E mais uma vez, todas as evidências mostram exatamente que ele, apesar de não ter passado a faixa simbolicamente para o Lula, ele foi embora do Brasil, irresignado, e as coisas continuaram aqui no Brasil. Resignado ou irresignado? Irresignado, né? Chateado, desmotivado. E quem está irresignado é que não se conformou, que está pretendendo fazer alguma coisa a respeito. Mas no sentido que eu não falo é esse, de que a pessoa ficou... Quem não ficaria abalado, né? Com o resultado das eleições, enfim, e não só com o resultado, mas com a forma como aconteceu. Em meio a esse estado de espírito, o senhor falou assim, que pensar, discutir alguma coisa não configura um crime. Então é certo afirmar que o governo Bolsonaro estudou uma possibilidade considerada nem legal, nem ilegal? O que aconteceu? O Lula tomou posse.
Quem era o presidente do Brasil em 1º de janeiro de 2023? Era ele. Então, assim, alguém que pensa em fazer alguma coisa, nem tentou, eu estou falando sempre em tese aqui, alguém que pensa em fazer alguma coisa, fez algum gesto no sentido de tentar implementar, o fato é que não foi nem tentado e nem aconteceu. Entendeu? Esse é o ponto. Parece que se fica usando a Polícia Federal para investigar coisas que nem crimes são. É uma perda de tempo agora. É a forma que se encontra, enquanto nós estamos aqui discutindo isso. O Brasil está aí desmoronando. A Bolsa do Brasil é a pior para ser investida em todo mundo. A preocupação geral de grandes empresários que não estão fazendo os investimentos que fariam. O presidente Bolsonaro deixa a casa toda arrumada. 54 bilhões de superávit de um governo para o outro, algo que nunca aconteceu na história do Brasil. Superávit? Superávit, de 54 bi de superávit. Contas positivas. E eu ainda sou obrigado a ouvir o ministro Tachad fazer fake news de que pegou o Brasil quebrado, com a situação fiscal do Brasil completamente descontrolada. Isso é uma mentira descarada. Precisou ser aprovada uma PEC da transição porque não tinha dinheiro nem para terminar o ano. 200 bilhões de reais, velho. E não tinha dinheiro nem para terminar 2022. Eu votei contra essa PEC porque a consequência vai chegar para o Brasil. A gente já viu esse filme acontecer com os mesmos personagens, velho. O que ele está fazendo agora com os estatais, ameaçando a Vale de toda hora de trocar presidente, de querer botar um pau-mandado dele lá, que já fez besteira no passado. O Lula parou no tempo. E por que o senhor acha que o Congresso tem aprovado a maioria dos projetos do ministro Fernando Mudou o presidente, a expectativa de poder, obviamente, já fala mais alto aqueles que são mais sensíveis a fazer gestos aproximados do próximo governo. Não estou falando que eu concordo, mas é a realidade na política. Como o senhor vê partidos que foram no governo Bolsonaro e que estão no governo republicano, PP? O eleitor nosso, Vera, tem a tradição de votar na pessoa e não no partido. Óbvio que o partido é uma referência para o eleitor. Mas você vê, não tem um partido de porteira fechada que vota tudo com o governo. Como no União Brasil não é assim, o Republicano não é assim, o Partido Progressista não é assim. Dentro do PL tem gente que vota com o governo. Quer dizer, acaba ali, em determinados momentos, alguns colocando o interesse pessoal dele na frente do interesse partidário, na frente daquilo que a gente, o partido, entenda que é melhor para o Brasil. Senador, como é que o senhor está vendo o governo Tarcísio aqui, senador? Houve, nesse último ano, alguns momentos mais tensos entre o governador Tarcísio e o ex-presidente Bolsonaro. Houve algumas críticas. Muitas vezes os bolsonaristas acham que o Tarcísio é muito centrista em algumas situações, dialoga demais, conversa demais com Lula e por aí vai. Na sua avaliação, o Tarcísio é um bolsonarista puro sangue ou tem que deixar um pouco um pé atrás com ele? Eu sou um fã incondicional do governador Tarcísio, está fazendo um trabalho excepcional aqui no estado, está mostrando como é que um governo liberal, que não interfere na concorrência, que não tenta se meter onde o estado não é importante, como é que o estado cresce. E, sem dúvida alguma, é um excepcional quadro dentro desse espectro de direita da política. Eu mesmo já cansei de ir a público e sinalizar para aqueles que consideram uma posição minha, Fábio. Inclusive, quando houve lá aquela situação que o Lula elogiou o Tarcísio, eu ainda falei, olha, elogiar ministro do Bolsonaro é fácil, difícil elogiar ministros do Lula. Porque o Tarcísio estava sendo atacado por algumas pessoas que, em tese, são ali da nossa base, a meu ver, de forma injusta. Então, acho que o Tarcísio é uma grande revelação da política brasileira e que tem que ser preservado, tem que ter o nosso suporte, porque eu acho que ele vai muito longe ainda. O que ele deveria disputar em 2026, na sua avaliação? Reeleição? Olha, o caminho natural do Tarcísio é ser candidato à reeleição no governo de São Paulo. Só que, mais uma vez, a política muda como nuvem. Diga, Bela. A gente tem que esperar o que vai acontecer mais na frente para saber qual vai ser aí até a sugestão do presidente Bolsonaro, caso não possa ser ele o candidato. Eu quero falar de um caso em que o PL, o seu partido e o partido do ex-presidente Bolsonaro se uniu ao PT, que é na cassação, nesse pedido de cassação do mandato de senador do Sérgio Moro. Existiu o compromisso do ex-presidente Bolsonaro com o Moro de não recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral caso o Moro vença e seja absolvido na primeira instância desse processo. No TRE do Paraná com relação ao Moro, de o PL não recorrer, porque é isso, acabam usando uma narrativa contra o partido inteiro por causa de uma situação específica do Paraná, mais uma vez, do meu ponto de vista, errado, ainda mais pelos fundamentos que estão sendo alegados de que ele teria abusado na pré-campanha, de alguma forma se beneficiado com isso, a disputa teria sido desequilibrada, isso é completamente sem pé nem cabeça. Eu acho um erro político e um erro jurídico o PL